pessoal, tudo jóia? Vamos dar sequência a um vídeo 2 a respeito de dicas de prova de direito empresarial. As dicas da aula de hoje, elas são voltadas para o direito societário, principalmente para a sociedade limitada e um pouquinho para a sociedade anônima, tá bom? Então, foco principal dessas dicas de hoje é sociedade limitada. São 5 dicas e vamos para a primeira dica. A primeira dica, ela está relacionada à possibilidade de utilização de firma ou denominação pela sociedade limitada. Vocês se lembram que que o nome empresarial, ele é um gênero que tem 2 espécies, das quais nós temos firma e denominação. Tem um vídeo específico sobre isso que está aqui, eu vou dar a dica sobre esse vídeo. E que aborda muito bem essa característica, essa possibilidade de utilização de firma ou denominação. A sociedade limitada, apesar da responsabilidade do sócio ser limitada, pode utilizar firma. Então, a sociedade limitada pode utilizar firma ou denominação, mas a sociedade anônima só pode utilizar denominação. Então, no caso de uma sociedade limitada que utilizar firma, ela vai utilizar o nome ou sobrenome, o nome e sobrenome dos sócios, acrescido da palavra limitada, abreviado ou não ao final. Se utilizar denominação, vai ser uma expressão linguística qualquer, adicionada com o objeto social e com limitada ao final, que é o tipo societário, e aí nós temos os 3 requisitos da denominação. Então, uma sociedade limitada pode sim utilizar tanto firma como denominação. Não se esqueçam disso, beleza? Galera, segunda dica de hoje. E não é uma dica só do direito empresarial. Prazos em dias, conta-se em dias. Prazos em meses, conta-se em meses. Prazos em horas, conta-se em horas. Isso é óbvio. Então, há aquele prazo para a sociedade limitada que ela tem de permanecer até 180 dias com apenas um sócio. Se ela ultrapassar esse prazo de 180 dias, ela ou pode ser extinta ou pode ser transformada numa EIRELI. Então, a sociedade limitada é constituída por no mínimo 2 sócios, pessoas físicas ou jurídicas, e por alguma intercorrência posterior ela pode permanecer com um sócio só. A unicidade de sócios, ou seja, um sócio só, de uma sociedade limitada, pode permanecer normal, regular, plena, pelo prazo de 180 dias. Onde costuma ter a pegadinha? 180 dias. Algumas provas mudam 180 dias por 6 meses. 6 meses e 180 dias não são a mesma coisa. 180 dias é uma coisa, 6 meses é outra coisa. Então, o prazo da sociedade limitada de permanecer com um sócio apenas, depois de constituída, é de 180 dias, não 6 meses. Beleza? Pessoal, dica 3, ainda de sociedade limitada. As cotas de uma sociedade limitada, elas podem ser cotas iguais ou desiguais. As cotas de uma sociedade limitada, ela não precisa necessariamente ser todas cotas de R$1. Você pode ter uma cota de R$1 e uma cota de R$20. Não tem problema nenhum. Então, as cotas de uma sociedade limitada, elas podem ser iguais ou desiguais. Não se esqueçam isso. Simples. Só que, como as cotas desiguais, elas não são utilizadas na prática, eu te pergunto, você já viu alguma cota desigual na sua vida? É raro. Então, a gente sempre pensa e vem na nossa cabeça que as cotas de uma sociedade limitada, elas sempre têm que ser iguais. Não. As cotas de uma sociedade limitada, elas podem ser iguais ou desiguais. Fechado? 4. E diz respeito à indivisibilidade das cotas ou ações. E aí a gente está falando tanto sociedade anônima como limitada, tá? Imagina que a gente tem uma nota de R$1. Sempre que a gente falar de $1, hoje eu tô chique. Que isso? Hoje eu tô chique, hein? Imagina que a gente tem aqui a nota de $1. Então, a cota, a indivisibilidade de uma cota ou de uma ação dá no mesmo. Lembre-se dessa nota de dinheiro aqui. Se eu rasgar essa nota, não sou doido de rasgar, ainda não cheguei a esse nível de doideira. Se eu rasgar essa nota, eu vou ter 50 centavos em cada mão? Não. Se eu rasgar, eu não vou ter valor nenhum. Essa nota ela é indivisível, assim como a cota e a ação.
significa que ela é indivisível no exercício dos meus direitos e no cumprimento das minhas obrigações. Significa que ela é indivisível perante a companhia, mas nada impede que eu tenha essa nota dividida com alguma outra pessoa. Nada impede de ter mais de um titular. Então, onde está a pegadinha que eu quero chamar a sua atenção? Onde está o cuidado que você tem que tomar, onde que você tem que tomar atenção? A indivisibilidade, gente, ela não se refere à quantidade de titulares, mas ao exercício dos direitos. Então, a cota não é indivisível em relação nem à transferência, e eu estou falando cota ou ação, ela não é indivisível em relação à transferência ou em relação aos titulares. Ela pode ter mais de um titulares, inclusive se ela for transferida para mais de um titular, não tem problema nenhum. Mas eu não posso, se eu rasgar essa nota, eu não consigo exercer o direito duas vezes. Uma ação, se eu rasgar ela no meio, eu não consigo votar duas vezes. Então, cada ação dá um direito de voto, um direito de distribuição de lucros, um direito no acervo. Mas cada uma dessas ações, cada uma dessas cotas pode ter mais de um titular. E tendo mais de uma, é necessário que se eleja um representante para poder representar ela no exercício desses direitos. Óbvio, se eu tiver 3 pessoas sendo titulares dessa nota, não precisamos os 3 segurar, descer o elevador para poder ir até a padaria comprar um pãozinho de sal. Beleza? Então, indivisibilidade em relação ao exercício dos direitos e deveres e não em relação à quantidade de titulares. Beleza? Pessoal, a quinta dica de hoje, ela não é nem para direito empresarial, é para qualquer tipo de prova que você for fazer. Tome cuidado, mas muito cuidado com qualquer questão, qualquer linha, qualquer item que trabalhe com as palavras sempre, nunca, em hipótese alguma, qualquer expressão que dê a entender uma forma absoluta, tome cuidado, porque provavelmente tem algum erro nessa questão. Em direito você aprendeu o tal do depende. Se depende, poxa, depende porque tem exceção. Então, praticamente todos os temas no direito têm exceção. Quase nunca há a palavra nunca. Então, cuidado. Nunca, sempre, em hipótese nenhuma. Pessoal, essas expressões, quando você vir numa questão de prova, provavelmente ela estará errada. Então, se você tiver entre duas questões, que você tem duas afirmativas, assertivos, que você tem dúvida qual das duas que é, se uma das duas contiver a expressão nunca, sempre, em nenhuma hipótese, em hipótese alguma, provavelmente essa última questão é que estará errada, tá bom? Só que até para essa regra tem exceção, tá? Então, não é nunca que isso vai acontecer. Beleza? Mas tomem cuidado com essas expressões, porque essas expressões realmente levam ao erro, tá bom? Um abraço, eram essas as 5 dicas por hoje. Vou continuar aí passando mais dicas que eu vejo que vocês me dão um retorno positivo, principalmente por e-mail. Então, muito obrigado. Se estiver gostando, dá um like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal não, tá bom? Um abraço forte, tudo de bom para você. Prazos conta-se em prazos. Pessoal, vamos lá? Pessoal, segunda dica. Opa! Vamos lá, pessoal. Beleza? Atenção aqui. Galera, segunda dica. Fala, galerinha. Não.